Então, continuemos nosso estudo no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 13. Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao versículo 52. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Encerrando então essa série de parábolas do reino dos céus, que o Senhor Jesus contou-nos aqui no capítulo 13 de Mateus. Ele agora nos mostra um outro aspecto do reino dos céus, falando sobre agora a separação dos elementos, ou dos indivíduos, né? Na parábola da rede lançada ao mar, do versículo 47 ao 50, nós temos o significado explícito, lá no versículo 49. Jesus diz, né? Assim será na consumação do século. Então nós temos já o significado, a explicação da parábola, né? Que se refere à separação entre os indivíduos ímpios e os salvos no dia do juízo final, na volta de Cristo. Enquanto isso, na parábola do bom pai de família, aplicada à pessoa do escriba versado nas coisas do reino dos céus, ele aponta para a separação no sentido do discernimento quanto ao viver diário. Então nós vamos ver esse aspecto agora, olhando para essas duas parábolas. Vamos ler juntos, 47 ao 52? Leamos. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas dessas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então essas duas últimas parábolas do reino, né, denominadas parábolas do reino, aqui encontradas no capítulo 13 de Mateus, é o nosso estudo nessa ocasião. Há algumas semelhanças, falando primeiramente da parábola da rede lançada ao mar, do versículo 47 ao 50, há algumas semelhanças entre essa parábola e a parábola do joio e do trigo, né? Assim como o joio estava misturado ao trigo e cresceram juntos até o dia da colheita, né? O dia da colheita, lá nós vimos, simboliza o dia do juízo final. Da mesma forma, os peixes de toda a espécie, aqui dessa parábola, pequenos e grandes, foram apanhados pela rede, mas em seguida separados, os bons para os cestos e os ruins deitados fora, né? Foram devolvidos à água, né? Dentre os discípulos, vários deles eram pescadores, por exemplo, Pedro, João, né? Eles eram pescadores e estavam familiarizados com essa figura que Cristo usou aqui, né? Eles sabiam muito bem o que era lançar uma rede na água e ver a rede se afundando, fechando e recolhendo os peixes, né? Sabiam muito bem o peso que era uma rede cheia, né? E sabiam também que quando se puxa uma rede lançada ao mar, não vem só peixe, vem cisco, vem sujeira, vem muita coisa, às vezes pedra junto, né? Vem algumas coisas que não são interessantes, mas pega todo tipo de peixe, né? Eu, como sou pescador, gosto muito de pescar. Eu gosto de pescar o peixe pequenininho, chamado lambari. Para mim não tem pescaria mais gostosa do que essa, né? Muito divertido, né? E uma coisa que me dá raiva é quando eu estou pescando, vem alguém e joga uma rede onde eu estou pescando, acaba com a pescaria. E ele pega tudo quanto é tipo de peixe que está ali, peixe pequeno, peixe grande, peixe de escama, peixe de couro, né? E então é diferente, né? Mas mesmo pescando de varinha, de vez em quando eu pesco um pedaço de pau, um pedaço de enrosco, alguma coisa enrosca ali, né?
na pescaria, né, ao jogar a rede ao mar, então vem toda sorte de peixes, né? Esses discípulos também, eles sabiam quais peixes eram bons e quais eram maus, ruins, né? Aqui, quando se fala de peixe bom e de peixe ruim, simplesmente Cristo está pensando aqui na lei cerimonial do Antigo Testamento, que dizia qual tipo de peixe poderia ser comido, qual tipo de peixe era cerimonialmente puro, né, que não tinha impureza. Por exemplo, peixe com escamas e sem barbatanas, né? E já o peixe que não tem escamas e tem barbatanas, esse peixe era cerimonialmente imundo, né? Lá no Levítico, no livro de Levítico, Deus mostra que esse tipo de peixe não deveria ser comido. E é verdade, se você for analisar bem, peixes sem escamas e com barbatanas são bagres, né? E geralmente a carne do bagre é uma carne mais forte, né? Ela não é tão saudável como, por exemplo, o peixe, um dourado, né? Ou uma tilápia, que é peixe de escama, né? Mas não é o caso aqui. O caso é que Jesus disse que nessa rede vinha toda espécie de peixe, peixe bom e peixe ruim. Peixe bom para o comércio era recolhido nos cestos e os peixes ruins eram deitados fora, eram devolvidos à água, né? Matthew Henry, ele nos lembra o que disse o profeta Abacuque. Vamos ler lá, Abacuque 1, versículo 14. Abacuque 1, versículo 14. Lá o profeta compara os homens, o homem natural, o homem sem Deus no mundo, ele compara esses homens a peixes que não conhecem nenhum soberano acima deles. Alguém lê para nós, por favor, Abacuque 1,14. Então, aí uma figura, né, de linguagem. E essa mesma figura, comparando homens aos peixes, o próprio Senhor Jesus a usou. Lá em Lucas 5,10, quando ele fala para Pedro, né, no chamamento de Pedro, ele diz: vinde, eu vou te mostrar que você será pescador de homens, né? Então, você pesca peixe, né? Então, ele compara os homens a peixes sendo pescados pelo Evangelho, né? A pregação do Evangelho consiste em lançar a palavra tal como um pescador lança a sua rede ao mar. Tanto o ministro, pregador, quanto o pescador tem como objetivo apanhar algo. O pescador quer apanhar peixes. O ministro, pregador do Evangelho, ele quer apanhar pessoas, trazer pessoas para Cristo, né? Ao arrependimento, através da mensagem do Evangelho. A rede aqui é a própria igreja de Cristo, que ao lançar a rede da pregação do Evangelho, recolhe peixes de toda espécie. Nem todos os que entram na igreja, que é a manifestação visível do reino de Deus, né? A igreja é a manifestação visível do reino de Deus. A igreja, ela não é a única manifestação visível do reino de Deus, mas na terra, ela é hoje a principal manifestação do reino de Deus, é a igreja. É onde o povo de Deus se reunindo para louvar a Deus, né? Então, mas nem todos os que entram na igreja são de fato verdadeiramente salvos. E se hoje isso é impossível saber quem é quem, o será no dia da consumação do século, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Nós, quando estudarmos Mateus 18, ao falarmos sobre a disciplina, como disciplinar um irmão faltoso, nós veremos ali que a igreja, ela tem de exercer a disciplina quando o irmão falta, quando o irmão está em pecado flagrante, ele tem que ser disciplinado. O objetivo é trazê-lo ao arrependimento. Se ele não se arrepende, se ele se mantém rebelde, só em última instância, então a igreja vai considerá-lo como gentio e publicano, ou seja, nós não podemos impedir essa pessoa de continuar frequentando a igreja, mas nós não o trataremos como irmão, porque ele está se comportando como um ímpio. É isso que Jesus nos manda fazer, né? Eu não posso impedir, vamos supor, um irmão comete uma falta
não se mostra arrependido, é disciplinado, e a disciplina visa o arrependimento do irmão, para a restauração desse irmão, mas ele não muda de atitude, ele continua no pecado, então a igreja vai excluí-lo do rol de membros. Na igreja católica o termo é excomungar, ele vai ser excomungado. E lá a ideia é a seguinte: ele vai para o inferno. Porque lá, segundo eles, a igreja tem autoridade para mandar a gente para o inferno. Mas não é isso que o Senhor Jesus mostra. O que o Senhor Jesus nos mostra é que nós devemos considerar esse irmão como um gentio e publicano, alguém que não quer comportar-se como um cristão, como um irmão na fé, mas alguém que quer continuar no seu pecado. Nós não podemos impedir nenhum pecador de entrar aqui na igreja, seja ele quem for. De vez em quando entra um bêbado. Nós não podemos impedi-lo de entrar. De vez em quando, aqui acho que ainda nunca aconteceu, mas pode acontecer de um dia aparecer um travesti aqui na porta, todo aparamentado ali do jeito dele, ele pode entrar aqui na nossa igreja. Nós não podemos expulsá-lo e dizer, não, aqui não é lugar para você, você não pode pisar aqui dentro. Não podemos. Obviamente ele vai ter que, seja quem for, vai ter que se adequar às normas da igreja. Ele não vai poder ficar conversando, fazendo barulho, interrompendo, nada disso. Mas ele pode ficar aqui. Mas nós vamos tratá-lo como irmão em Cristo, dar a ele a destra de irmão em Cristo? Não. Porque ele está se comportando como um ímpio. Nós vamos tratá-lo então como um ímpio. Na tentativa de que a sua consciência seja ferida e esse irmão então se arrependa do seu pecado, se reconcilie com a igreja e com Cristo. Mas mesmo se esse irmão for cortado do rol de membros da igreja, não quer dizer que a igreja está mandando ele para o inferno. Não é isso. Cristo não mandou a gente fazer isso. Ainda que uma pessoa me dê todas as provas de que ela é um ímpio ou um crente em Cristo Jesus, somente no dia do juízo final, quando os anjos do Senhor descerem e começarem a recolher os filhos de Deus, é que nós veremos quem é quem. Nós saberemos quem é quem. Uma passagem que me deixa bastante impressionado é aquela em que as pessoas chegarão diante de Cristo e dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ali a ideia de conhecer não é que Jesus não sabe que tem gente que ele não conhece, não é nesse sentido. É na ideia de que ele não amou para a salvação, ele não salvou. Você não faz parte do grupo da igreja, você não faz parte do meu povo. Mas em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E há um aspecto nessa passagem que nos passa despercebido, que é o fato de pessoas que usam o nome de Cristo para se promoverem. Tem muita gente fazendo show com o nome de Cristo, fazendo stand-up, stand-up comedy com o nome de Cristo, fazendo piada com o nome de Cristo. Tem muita gente dando palestras, falando de Jesus. Tem muito pastor, pastoreando igreja, em nome de Jesus, mas não são de Jesus. E naquele dia, ficará tudo evidente, quem é quem. Eles apenas usaram o nome de Cristo para se promover. Apenas usaram o nome de Cristo para se promover. Eu estava ouvindo agora à tarde um programa jornalístico em que eles estavam criticando as palestras milionárias que o Lula deu pelo Brasil e disse que o dinheiro que ele tem lá do Instituto Lula é das palestras milionárias que ele deu. Ia num lugar, dava uma palestra de R$1 milhão.
né? E em outro lugar dava uma palestra lá, ia na Etiópia ensinar como matar a fome e ganhava 1 milhão de reais para isso, né? E eram as empresas que davam, as empreiteiras que davam o cachê dele. Bem, isso é só lavagem de dinheiro. Mas eu fiquei pensando em alguns pastores ou pregadores ou comediantes gospel, né, que temos por aí hoje em dia, que se eu quiser trazer um deles aqui, eu vou gastar, a igreja vai desembolsar mais ou menos 40 mil reais para ele vir aqui, falar 1 hora, contar piadas, muitas delas infames, né, mas é porque ele é engraçado, ele fala bem para casais, ele fala muito bem sobre casamento, então, não, ele faz os casais rirem, é bem diferente, já sabe até de quem eu estou falando. Bem, e assim tem muitos, que usam, se valem do nome de Cristo para seus próprios benefícios. A estes Jesus dirá, eu nunca vos conheci, vocês nunca foram dos meus. Então cuidado, essa história de que, não, se veio falando em nome de Jesus, se veio falando em nome de Deus, eu paro para ouvir, cuidado, hein? Porque vão usar esse argumento até com Jesus. Senhor, nós devemos entrar nos céus porque nós fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartem-se de mim. Né? Sejamos criteriosos, mas somente o dia da volta de Cristo é que nos dará a conhecer quem é quem de fato. William Hendrickson levanta uma questão pertinente aqui. A pergunta que ele faz é, por que Jesus acrescentou essa parábola? Né? Dá a impressão que essa parábola não tem nada a ver com as demais, mas tem tudo a ver. Né? Nós não devemos procurar algo diferente do que já foi dito na parábola do joio. Né? Haja vista que lá o verso 42, olha só, o verso 42 do capítulo 13, é exatamente o mesmo do versículo 50. Não muda uma palavra sequer. Né? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Né? O ensino aqui é repetido. E é justamente essa repetição de ensinamento que deve chamar a nossa atenção aqui. A repetição é um método eficaz de aprendizagem e as Escrituras utilizam-na sobejamente. Cristo está inculcando em seus discípulos para o próprio bem deles e daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, aí eu cito as palavras de Hendrickson, né? A certeza absoluta e o caráter irrevogavelmente decisivo do juízo vindouro, a fim de que, até onde for possível, evitar o eterno desespero. Esse ensinamento está em completa harmonia com as outras parábolas contadas nesse capítulo. Cristo, ao contar essa parábola da rede, o que ele quer é alertar os seus discípulos desse perigo. E qual o perigo? O perigo de se achar um salvo quando na verdade não é. E uma das características de alguém que se acha salvo, que pensa que é salvo, mas não é salvo, é o comodismo espiritual. É o comodismo. Aquela velha história, eu estou satisfeito. É o famoso crente 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o que eu já tenho de Cristo. O conhecimento que eu já tenho de Cristo é suficiente para me fazer feliz, é suficiente para me fazer uma pessoa tranquila. Né? O hino do crente tem que ser aquele, né? Mais de Cristo eu quero ter, né? mais de Cristo. Mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. O crente ele tem que querer cada vez mais de Cristo. O comodismo é uma característica de alguém que pensa que é salvo, mas não é. Não estou dizendo que ele não pode ser salvo. Pode ser que ele não foi salvo ainda. Né? Não foi salvo ainda. E a parábola do semeador, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 em diante,
São textos que nos mostram que é possível estarmos no meio do povo de Deus, desfrutarmos das bênçãos que Deus derrama sobre o povo dele, experimentarmos coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus e do Espírito Santo, e não sermos salvos. E não sermos salvos. Vamos voltar um pouquinho aqui na parábola do joio e na parábola aqui mesmo da rede. A parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo desfrutaram da mesma terra. Cresceram na mesma terra. Absorveram os mesmos nutrientes. Tiveram o mesmo cuidado por parte do agricultor, do dono da terra. Mas um era joio, o outro era trigo. Aqui na parábola da rede, peixes bons e peixes ruins, peixes próprios para o consumo e peixes impróprios para o consumo, nadavam no mesmo mar, na mesma água. Viviam sob as mesmas condições de vida. Irmão, eu não quero aqui deixar você com a pulga atrás da orelha, mas eu quero que nós pensemos seriamente nisso. Pensemos seriamente nisso. É meu dever como pastor, como pregador do Evangelho, incomodar o coração das pessoas. Porque o comodismo, ele é fatal. Ele ilude a gente. Ele faz a gente pensar que é uma coisa, quando na verdade a gente é outra. Nós temos que fustigar o nosso coração constantemente na presença de Deus. E pedir para Deus, Senhor, mostre para mim se existe em meu coração um desejo maior do que o desejo por Ti. Mostre em meu coração se há um prazer maior que o meu coração busca mais do que o prazer em Ti. E me livra disso, Senhor. Me ajude a ver somente o Senhor como o grande prazer do meu coração, a grande alegria da minha alma. Lute contra o comodismo, irmão. Se você está satisfeito com o que você tem de Cristo, interessante que a gente fica insatisfeito com as bênçãos materiais que Deus nos dá, né? Mas as espirituais a gente está muito conformado, né? A gente vê crente resmungando, murmurando, porque não tem o carro que gostaria, não tem a casa que gostaria, não tem o salário que gostaria, o emprego que gostaria, a saúde que gostaria. Mas você não vê esse mesmo crente dizendo o seguinte: olha, eu estou tão triste com a minha vida espiritual, porque já faz um bom tempo que eu não sei o que é chorar de tristeza por um pecado que eu cometi. Já faz um bom tempo que eu não oro a Deus, que eu não busco a Deus em oração, com uma oração fervorosa, com uma oração de alguém que está com fome e sede de Deus. Já faz um bom tempo que as minhas orações de confissão de pecados parecem mais uma reza do que uma confissão verdadeira. Minha vida com Deus, a minha vida espiritual está tão fraca. A gente não vê os crentes fazendo isso. Mas muitas vezes nós mostramos a nossa insatisfação com coisas que, meus irmãos, são banais. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, nós nos mostramos satisfeitos. Ou não temos nenhuma preocupação em crescer nas coisas espirituais. Que Deus nos livre disso. Deus nos livre disso, né? Vamos em frente. A próxima parábola que o Senhor Jesus conta é a parábola do bom pai de família. Bem, o texto não fala que esse pai era bom, mas o que ele fez
foi bom, né? Jesus compara esse discurso, ele termina esse discurso fazendo uma pergunta aos seus discípulos: entendestes todas estas coisas? E eles responderam: sim, Senhor. Um sim bem enfático, né? Sim, nós entendemos. E aqui nós temos um resumo do capítulo 13, até aqui, né? O reino dos céus, né? Cristo ensinou que o reino dos céus, primeiro, deve ser proclamado e recebido com fé genuína e frutuosa, como nos diz a parábola do semeador. 4 tipos de solo, mas só um tipo de solo ali produziu a 30, 60 e a 100 por um, né? Só um daqueles solos ali estava devidamente preparado para receber a semente, por isso produziu, né? E aquele solo simboliza o coração que recebe a Cristo com fé genuína, né? Outra verdade é que o reino dos céus, ele avança partindo de um humilde começo, chegando a uma imensidão grandiosa. Nós temos ali a parábola do grão de mostarda e do fermento. O Senhor Jesus conta a parábola do grão de mostarda e do fermento no meio da massa, né? Coisas pequenas que se tornam grandiosas, volumosas, né? Assim é o reino dos céus. Começou de forma bem simples, bem humildezinha. E hoje nós vemos o reino de Deus espalhado na face do universo. Também nós vemos que o reino dos céus é o tesouro mais precioso que podemos ter, e por ele devemos abrir mão de tudo. É o que nos lembra a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E o reino dos céus traz consigo a separação entre os filhos de Deus e os réprobos, né? A parábola da rede. Então Jesus pergunta para eles: vocês entenderam todas essas coisas que eu disse? Entenderam tudo isso? Vocês compreenderam o que eu quis dizer com tudo isso? E eles disseram: sim, Senhor. Aí agora então ele dá uma responsabilidade àqueles discípulos. E aí ele fala do escriba que é versado no reino, nas coisas do reino dos céus. E ele compara esse escriba a um pai de família que sabe tirar do seu depósito coisas boas e coisas velhas, coisas novas e coisas velhas para a sua família. Né? E aí ele está falando de discernimento. Mas quem é esse escriba? Quem são esses escribas, ou esse escriba a quem o Senhor Jesus se refere aqui? Né? Para a gente saber quem que era o escriba, vamos lá. Onde que está aqui, né? Sim. Com todas essas verdades em vista, os discípulos precisariam de discernimento. É disso, né? Não é disse, não. É disso que se trata a parábola do bom pai, aqui no verso 52, para ilustrar a função de um escriba versado no reino dos céus. Né? Quem são os escribas? Os escribas, nós estamos lendo lá o Antigo Testamento, e a primeira vez que nós ouvimos falar de escriba é com Esdras, no livro de Esdras. Esdras era um escriba. O que era um escriba? Como o próprio nome já diz, ele era alguém que escrevia. Escrevia o quê? Naqueles tempos não se tinha impressoras, não tinha gráficas, xerox, não tinha nada disso. Então, como que se fazia, por exemplo, a cópia de um livro do Antigo Testamento? Quem fazia era um escriba. Era comum, numa sala, ter lá 10, 12, 15 escribas, e um escriba à frente, com o texto na mão, ele ia ditando o texto, e esses outros iam copiando, iam fazendo cópias, né, do texto. Eles escreviam documentos jurídicos, né? Escreviam várias coisas, não só o Antigo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento. Mas um escriba versado no reino dos céus, né? O escriba, nos dias de Esdras, juntamente com os fariseus, os escribas foram um grupo muito importante, e nós devemos muito a eles, tanto aos escribas quanto aos fariseus. No ano 608 a.C., a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém.
e levou parte do povo como escravo para a Babilônia. Foi nessa época que surgiu o profeta Daniel, né? Os 3 amigos dele lá, Sadraque, Mesaque, Abedênego, né? Os nomes babilônicos deles, eles foram levados para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. O cativeiro durou 70 anos. Quando os judeus regressaram para Jerusalém, sob a ordem do imperador de Ciro, o rei Ciro, né, da Pérsia, a história está lá no finalzinho de 2 Crônicas, e no livro de Esdras e Neemias, e também no livro de Esther, conta esse período da história. Eles voltam para Jerusalém, e agora essa nova geração pouco sabia das coisas antigas, das coisas, das tradições do povo judeu, e mais especificamente do livro da Bíblia, né? No caso o Antigo Testamento. É aí então que se escreve os livros de 1º e 2º Crônicas, repetindo toda a história do livro de 1º e 2º Samuel e dos reis. Por isso que nós temos, mas de novo, eu acabei de ler aqui em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, agora estou lendo de novo em 1º Crônicas, 2º Crônicas, tudo de novo. Por quê? Porque agora é uma repetição da história para aquela nova geração que não havia conhecido as tradições, né, passadas, porque ficaram 70 anos na Babilônia. E os escribas e fariseus foram responsáveis por guardar especialmente a lei de Deus. Nós só temos hoje o Antigo Testamento em mãos porque os escribas e fariseus foram usados por Deus para preservar as tradições judaicas e com essas tradições judaicas, o Antigo Testamento. Mas então por que Jesus atacou tanto, né? O Senhor Jesus atacou tanto os fariseus e os escribas, chamou-os de raça de víboras, de hipócritas. Por quê? Eles se tornaram hipócritas, se tornaram falsos, fingidos. Colocaram regras e mais regras sobre a lei de Deus, sobre os ombros do povo, regras essas que eles mesmos não cumpriam. Veja bem, nem todo fariseu, nem todo escriba era hipócrita. Assim como nem todo crente também é sincero. Tem muito crente, tem muita gente que se diz crente que é um hipócrita de mão cheia. Certo? Aí então, o Senhor Jesus fala que Ele olha agora para os seus discípulos e falando para eles, já que vocês entenderam todas estas coisas, vocês são como um escriba versado no reino dos céus. E um escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que entra na despensa da sua casa, no depósito da sua casa, e dali ele tira coisas novas e coisas velhas para suprir os seus. Meus irmãos, nós temos aqui um ensinamento maravilhoso. Primeiro, vamos lá. Cristo está falando aqui de um escriba versado no reino dos céus, cuja habilidade e perspicácia no ensino é comparada a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mas por que ele faz essa comparação, né? Apesar, tem muitas interpretações aí, mas eu vou ficar só com uma, que é a que eu considero a correta. Para entendermos o verso 52, nós precisamos observar a pergunta do verso 51. Quando Jesus pergunta para os discípulos, entendestes todas essas coisas? Vocês estão entendendo tudo isso que eu estou dizendo? E ao responder que sim, então o Senhor Jesus está lhes mostrando que assim como era dever de um escriba ensinar às pessoas as verdades com as quais ele fora devidamente preparado e instruído, este é o sentido da palavra versado, né? Alguém que é instruído, alguém que é preparado, né? Aí ele fala agora para os discípulos que eles também haviam sido devidamente preparados e instruídos por Ele próprio, pelo Senhor Jesus, quanto às verdades referentes ao reino dos céus. E por isso mesmo eles deveriam agora instruir outros nas mesmas verdades. É isso que o Senhor Jesus está mostrando para os discípulos. Agora é dever de vocês instruir as demais pessoas quanto às verdades sobre o reino dos céus, né? Mas para isso deveriam atentar para o fato
de que tinham que tirar de seus depósitos, né, de conhecimento, da lei, das profecias, da palavra e da palavra de Deus, coisas novas e coisas velhas. Interessante que nos nossos dias, a nossa geração, ela vive buscando o novo e despreza o velho com facilidade. E, aliás, uma coisa se torna velha rapidamente, especialmente no que diz respeito à tecnologia, né? Você passa um tempão ajuntando a grana para comprar um celular novo, aquele celular que eu quero comprar. Quando você compra aquele celular, vem a empresa lá, a fabricante, e lança um modelo mais novo. Aí você fala, caramba. Aí você fala assim, mas o meu é bom, vou ficar com ele um tempo. Mas você já está de olho no lançamento. Né? Não caia nessa, viu? Não caia nessa. Se o seu celular fala, tira foto e escreve no WhatsApp, já está bom demais. Você já tem muita coisa para prender você aí, para te enrolar a vida. Você não precisa mais que isso, não. Né? Mas não caia nessa de, não, eu tenho que trocar de celular, tenho que pegar um celular mais novo. Não caia nessa, porque você vai comprar um celular de R$4.000. Vai ficar feliz com ele 3 dias, quando muito, porque daqui a pouco você vai ficar sabendo que tem um melhor que o seu. Então, contente-se, né, com o que você tem. Mas a nossa geração é uma geração que despreza o velho com muita facilidade. Isso em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos. Né? É a roupa que fica velha, ela fica no canto. Né? Eu ia chegar lá, o ser humano. Né? Eu ia chegar lá, o ser humano. Né? Como que o idoso é maltratado no nosso país. E, aliás, não é só aqui não, meus irmãos, em qualquer lugar. Eu mesmo falava louvores a respeito do Japão, até que um dia eu conversei com um japonês sobre a cultura japonesa e a forma como eles tratam os idosos lá. Não é nada daquilo que é pintado para nós, não. A coisa lá é feia, é triste. É triste como o idoso é tratado. Mas aqui, pois não? Sim, é. Triste demais, né? Aqui no Brasil é pior, aqui nem cidade tem, irmão. Né? Os discípulos, eles deveriam alimentar as pessoas com as verdades da antiga e da nova aliança, a qual, embora já estivesse acontecendo, ainda não tinha sido instaurada por Cristo, pois o seria somente na sua morte, como nós vamos ver lá no capítulo 26, 27 e 28. Né? Observemos ainda que o novo não é acrescentado ao velho, mas sim andam juntos. Né? E ele fala, ele tira coisas novas, mas também tira coisas velhas. Mas coisas velhas não quer dizer coisas obsoletas, coisas desgastadas. Não. Aqui a ideia de velho significa o quê? O bom pai de família, ele tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, ambas úteis e necessárias para aquele momento. Nós, como igreja, nós não podemos perder de vista que existem muitas coisas. Eu vou substituir o termo velha aqui por antiga. Né? Muita coisa antiga que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Se a gente abrir mão, a gente acaba com a igreja. Eu vou exemplificar aqui com o assunto, não quero me delongar nele, para não me estender muito aqui, porque já estamos terminando o estudo. Mas, por exemplo, uma coisa que está virando febre em quase todas as igrejas que eu conheço, e já está batendo as portas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E até quanto tempo mais nós resistiremos isso? Não sei. Uma coisa chamada ordenação feminina. Ordenação feminina, ou seja,
mulheres sendo ordenadas ao presbiterato e ao pastorado. Né? E a desculpa ou a justificativa para isso é: nós somos a única igreja, talvez a única igreja no Brasil que não ordena mulheres. Todas as outras estão ordenando. Todas as outras têm pastoras, presbíteras. E já está comprovado que a mulher tem a mesma capacidade do homem. E é verdade. E umas até mais. Umas não, muitas, até muito mais capacidade do que os homens. Não tenho dúvida disso. Porém, irmãos, nós precisamos tomar cuidado que toda argumentação favorável à ordenação feminina parte de pressupostos da sociedade, do mundo, e não da palavra de Deus. Não que a mulher não tenha capacidade, não que a mulher não tenha condições para isso. A questão é papéis definidos. Deus deu papel definido a cada um. É um papel definido para cada um. A mulher, o papel dela é ser auxiliadora. E eu gosto muito do termo auxiliadora. A Bíblia não fala que a mulher é auxiliar, mas ela é auxiliadora. Né? Auxiliar é uma mera função. A auxiliadora tem a ver com a expressão conota a pessoa que está auxiliando. A pessoa que está fazendo alguma coisa. É algo mais pessoal. Não é apenas algo institucional, mas algo pessoal. A mulher é auxiliadora idônea do marido. Ah, pastor, mas nós tivemos até uma presidente da República. Né? Muitos países tiveram mulheres que foram presidentes. Por que a igreja é a única instituição que vai continuar resistindo isso? Porque a igreja é a única instituição na face da terra que é a noiva de Cristo. E quem estipulou isso foi Cristo, não foi o homem. Eu sei que esse assunto é muito delicado, irmãos. Né? E também não estou dizendo que nós temos que amordaçar as mulheres, elas não podem fazer nada. Não é isso, não. De jeito nenhum. A igreja é composta de homens e mulheres redimidos em Cristo Jesus. Mas cada qual tem o seu papel. E o papel do homem não é mandar. O papel do homem é ser cabeça. O papel do homem é ser o provedor, o protetor do lar. E no caso na igreja, é papel do marido, dos homens, governarem a igreja. É papel dos homens. É papel dos homens. E aí nós vemos que as igrejas estão partindo para essas mudanças. E eu não vejo uma igreja que abriu a porta para esses tipos, não só essa mudança, mas para outras mudanças, que tenham permanecido fiéis à palavra de Deus. Meus irmãos, o chamado de Deus para nós, antes de qualquer coisa, é para sermos fiéis à sua palavra. É claro que eu quero ver uma igreja aqui 5 vezes maior do que essa. Não sei se eu queria, não. Eu gosto de igreja no tamanho aí de umas 100 e poucas pessoas. Né? É mais aconchegante. Mas se Deus fizesse a igreja crescer 5, 6, 10 vezes mais, tudo bem, Ele que vai fazer. Né? Deus não chamou a gente para ser grande. Deus chamou a gente para ser fiel. Abra sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Aliás, se você quer entender o livro de Apocalipse, comece com esse versículo. Comece lendo Apocalipse pelo capítulo 17, versículo 14. Nesse versículo é narrada a batalha entre Cristo e as forças do mal, contra as forças do mal, e a igreja contra os inimigos da cruz. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, né, contra Cristo, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Veja aqui no versículo aqui,
diz que os que vão vencer junto com Cristo são os chamados, tem a ver com a eleição, né, os escolhidos, os eleitos e fiéis. Aqui não fala dos que são numerosos, dos que são ricos, dos que são, vou usar um termo bem utilizado nos nossos dias, né? A igreja precisa ser uma igreja relevante, né? Dos relevantes, né? Não, o texto aqui fala que os que vão vencer são os chamados, os eleitos e fiéis. Porque não adianta eu bater no peito e dizer que eu fui chamado por Cristo para ser salvo, porque Ele me elegeu, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, se eu não permaneço fiel. Porque é o permanecer fiel a Cristo que comprova que eu sou um eleito e chamado. E se eu sou chamado, eleito e fiel, eu vencerei com Cristo. Ser fiel até e eu te darei a coroa da vida. O chamado de Deus para nós é para sermos fiéis, irmãos. E a única coisa que me preocupa nessa igreja aqui é que essa igreja seja encontrada fiel à palavra de Deus e a Cristo Jesus. Essa é a minha preocupação como pastor. Porque se a gente fizer isso, se Deus quiser fazer essa igreja triplicar, né, aumentar 10, 15, 20 vezes, Ele vai fazer. Porque isso é com Ele, não é comigo. Não é com a gente. O crescimento quem dá é Deus. A única coisa que eu quero ver nessa igreja é fidelidade a Deus. Porque se essa igreja for fiel a Deus, amém. Não precisa mais nada, né? Então, fique claro isso. Aqui falando sobre coisas novas e coisas velhas, estamos falando aqui de coisas que são igualmente importantes. Existem coisas novas hoje em dia que são igualmente importantes às coisas velhas do passado. E existem coisas velhas do passado que não podem ser trocadas em hipótese alguma por coisas novas hoje em dia, porque muitas coisas novas hoje em dia são inferiores àquelas antigas. Quer um exemplo disso? Os nossos hinos. Tudo bem que o nosso hinário está precisando passar por mais uma correção, né? E eu espero que a comissão de Inódia e Inologia da Igreja Presbiteriana faça esse serviço, porque tem alguns hinos nossos aí que, inclusive, depõem contra a fé nossa, contra o que cremos. E eu não consigo cantá-los, apesar de gostar da melodia deles, mas não consigo cantá-los, porque eles beiram a heresia. É duro falar isso, mas é verdade. Quer ver um exemplo? Um hino que eu acho lindo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Quem estava perdido, Jesus ou eu? Quem que foi achado, Jesus ou eu? Na parábola lá do filho pródigo, né? Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não foi, somos nós que estávamos perdidos. Como um perdido acha alguma coisa, irmão? Como o perdido acha o caminho da salvação? Foi Cristo que veio ao nosso encontro. Então, eu por minha própria conta e risco, correndo o risco de ser apedrejado por alguns aí da área da música, eu mudei aquele hino. Achou-me um bom amigo, Jesus o Salvador. Pronto, resolveu. Dentro da teologia, certinho, dentro da Bíblia, bonitinho, certinho, sem jogar o hino fora. Pronto. Né? Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades que os nossos hinos podem apresentar, eu ainda sou os nossos hinos. Eu não abro mão deles. Especialmente se comparado a algumas músicas que são apresentadas aí hoje como louvores. Pelo amor de Deus. Algumas têm sabor de fel. Não é nem sabor de mel, né? Sabor de fel mesmo, né? Vamos em frente. Carson diz o seguinte: o novo não é acrescentado ao velho. Há apenas uma revelação e seu foco é o novo que é cumprido e sim renova o velho. O que por esse meio se torna novo. Bem, eu não vou ler toda a citação aqui, só vou explicar para você.
Quando a Bíblia fala que Cristo Jesus instaurou a nova aliança não quer dizer que é uma diferente da anterior. Não. É a mesma aliança lá do Antigo Testamento, é a mesma. Quando o presbítero Edson estudou com vocês aqui sobre as alianças, vocês viram isso. Tanto o Antigo como o Novo Testamento é uma aliança só. A velha e a nova aliança são uma aliança só. Acontece que a nova aliança, quando Jesus fala de uma nova aliança, ele está falando da velha aliança que foi completada, que foi, não vou dizer reformada, mas ela foi ampliada, ela foi completada, né? Concretizada. Por exemplo, essa parede aqui atrás. Eu posso dizer que essa é a nova parede do nosso templo, não é? Mas é a mesma parede de 30 anos, não é? É a mesmíssima. Mas por que eu digo que ela é a nova parede? Irmãos, olhem a nova parede, como ficou. Por quê? Porque ela foi reformada, ela foi trabalhada, ela foi pintada novamente. Mas é a mesma parede. É a mesma parede. Então, quando Cristo fala de uma nova aliança, ele está falando da mesma aliança lá de Abraão, Noé, Moisés, Davi. É a mesma aliança, Adão, é a mesma aliança que agora em Cristo Jesus se concretizou, completou, chegou à sua perfeição. É isso. Né? É importante ressaltar que alguém não se torna discípulo de Cristo por compreender a lei, mas porque recebeu a revelação dos mistérios do reino. Né? Não foi isso que Jesus disse para eles, lá no versículo 11? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É isso que faz alguém ser transformado num discípulo de Cristo. Não é porque você compreendeu, eu compreendi o que a Bíblia diz, agora eu sou discípulo de Cristo. Conheço muita gente que entende perfeitamente o que a Bíblia diz e não é discípulo de Cristo. Quer um exemplo? Satanás. É o fato de você receber a revelação de Deus em sua vida. Deus se revela a quem Ele quer, e esse se revelar a alguém, quer dizer, é Deus quem faz a pessoa crer nele. Né? Os olhos da fé são desvendados e a pessoa passa a crer em Jesus. É Deus quem faz isso. Como eu já disse para vocês aqui, sempre que eu estou conversando com um ateu, eu gosto de dar essa beliscada nele. Né? Ele fala que eu não creio em Deus, não sei o que. Não. Você não crê em Deus não é porque você quer não crer nele, porque é decisão sua. Não. Você não crê em Deus porque Deus não quis ainda. Porque o dia que Deus quiser que você creia nele, você não vai conseguir dizer não. Você vai dobrar os seus joelhos perante ele e vai clamar por ele. A decisão não está na sua mão como você pensa. A decisão está nas mãos de Deus. O dia que Ele quiser fazer você crer nele, Ele vai fazer. E deixa o sujeito louco, né? Porque o ateu, a ideia dele é que ele que decide, ele que tem um governo da vida dele, né? Aí você fala isso para ele, ele fica doido, né? Mas a pessoa não crê em Deus enquanto Deus não quer. Porque o dia que Deus quer, o dia que Deus quiser que a pessoa creia nele, a pessoa vai crer. E eu sou discípulo de Cristo não é porque eu entendi, mas é porque Cristo se revelou a mim. Abriu os meus olhos e me fez crer nele. E porque agora eu creio em Cristo, a mim me é dado compreender os mistérios do reino dos céus. A compreensão vem depois. A compreensão vem depois. Resumindo, assim como aconteceu ao escriba, também aconteceu ao discípulo de Cristo. Então, na coluna azul aí você tem o escriba versado nas promessas e profecias do reino dos céus, e na coluna verde você tem ali o discípulo a quem foram revelados os mistérios do reino dos céus.
Observe que a mesma coisa aconteceu com os dois, né? Ambos precisam receber treinamento adequado. Alguém, para ser escriba, precisava receber um treinamento adequado, mesma forma o discípulo de Cristo. Os 12 lá tiveram 3 anos com Cristo. E ser discípulo de Cristo, a palavra discípulo, significa aluno, alguém preparando-se para ensinar outros. Paulo, falando para Timóteo, ele diz isso. E quanto ao que de minha parte ouvistes, isto mesmo transmite a homens idôneos e estes a outros. Observe que Paulo fala de 4 gerações ali. Ele, Timóteo, homens idôneos e outros. 4 gerações. Tudo que você está aprendendo aqui na igreja, ou no seu momento devocional em casa, na sua vida devocional, tudo que você aprende sobre a palavra de Deus, você tem de ensinar a outros. Porque discípulo faz discípulo. Discípulo faz discípulo. E todos nós somos discípulos de Cristo. Eu não vou fazer um discípulo meu. A Miriam é minha discípula, ela vai me seguir. Não, vai ter um momento que eu estou ensinando, mas ela é discípulo de Cristo. Assim como eu também sou discípulo de Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? Mas é preciso receber treinamento adequado, é preciso preparação. Cristo mandou os 70, de 2 em 2, mas não antes de prepará-los. Ele não chegou lá e disse, olha, preciso de 70 sujeitos corajosos aqui, e eu vou mandar de 2 em 2. Não, ele instruiu-os primeiro, preparou-os, né? Outra verdade, aos olhos de Deus, tanto o escriba quanto o discípulo, é rico e importante, né? A Bíblia diz que ele tem um depósito do qual ele tira coisas novas e velhas e supre os seus. O discípulo de Cristo tem seu depósito. O apóstolo Paulo, esqueci de colocar o versículo aqui, o apóstolo Paulo fala isso, né? Pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Tem até o hino, né? Até o dia final, né? E por fim, isso implica numa grande responsabilidade. Assim como um pai de família tem que suprir os seus, o escriba, discípulo, também tem pessoas que estão sob sua responsabilidade, as quais deve nutrir com a palavra de Deus, que tem coisas novas e coisas velhas, cuja importância não está na data de validade, mas no caráter de Deus. Você vai pegar qualquer verdade da palavra de Deus e você não vai ver lá assim, válido até dia tal, do mês tal, do ano tal. Não tem data de validade. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. E por que a palavra de Deus é eterna? Porque a palavra é de Deus. É o caráter de Deus impresso ali na palavra dele. A marca na palavra é o caráter de Deus, é o selo de Deus. E é por isso que a palavra de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Aplicação prática para nós, ou melhor, aplicações, né, são 2. Né? Essas 2 parábolas tocam num ponto muito sério, a saber, o nosso discernimento. Né? Mesmo não competindo a nós separar quem é joio e quem é trigo, quem é peixe bom e quem é peixe ruim, devemos usar de discernimento para não agirmos como os réprobos e para, no exercício da justiça, não esquecermos da misericórdia. Não cabe a nós sentenciarmos as pessoas, mas cabe a nós não nos tornarmos, não tomarmos parte em seus pecados e nem nos associarmos a essas pessoas. Eu não posso condenar alguém ao inferno, não posso dizer que fulano fez isso porque ele é um condenado ao inferno. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso dizer isso que ele está fazendo é algo errado e eu não vou tomar parte nisso. Né? Pastor Josemar Bessa, ele comenta que, eu acho interessante que ele fala, essa história de que não julgueis, né? Qualquer coisa que você fala, já vem alguém dizendo, não julga, hein? Você está julgando. Né? O sujeito lá é um
um pilantra de marca maior, é um herege de marca maior. E se você fala, esse homem é um herege, logo vem lá os defensores dele dizer, você não pode julgar, não julgueis. Jesus disse que é para não julgar. Eu falei assim, termina de ler o texto, miserável. Termina de ler o texto, você vai ver lá que tem que julgar sim. Discernimento. Né? Jesus fala que para eu tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu. Agora, como que eu sei que o que está no olho do meu irmão é um cisco, se eu não fizer um julgamento, que aquilo é um cisco e é algo ruim para o meu irmão? É claro que primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, né? Certo? Mas eu tenho que exercer o julgamento. Eu tenho que ter discernimento e tirar. Então, o que é ruim, né? Eu não posso me envolver no que é ruim. Se você não fizer nenhum discernimento, nenhum julgamento das coisas, como que você vai saber se elas são boas ou são ruins? O que te faz vir para a igreja presbiteriana da Vila Pinheiro? O seu discernimento. Você discernir, não, ali é uma igreja onde eu aprendo a palavra de Deus, é lá que eu vou. Eu quero a palavra de Deus, é lá que eu vou. Se você não fizer uso desse discernimento, você vai entrar em qualquer canto por aí, só porque alguém está falando em nome de Deus, você vai entrar numa seita qualquer e vai cair na conversa deles. Mas veja bem, dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu, isso não compete a nós. Quem vai fazer isso é Deus, e para isso Ele usará os anjos dele no dia da volta do Senhor Jesus, que recolherá os filhos de Deus e separará os bodes das ovelhas, os peixes ruins dos peixes bons. Tá certo? E lembrando que os ruins serão lançados na fornalha que arde com fogo, né? Na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Lugar de sofrimento. Em segundo lugar, não devemos buscar o novo por causa de sua novidade, e nem nos apegarmos ao velho por conta do seu tradicionalismo. Precisamos discernir que, em se tratando do reino dos céus, o novo e o velho caminham juntos. Portanto, desprezar um em detrimento do outro é o mesmo que desprezar os dois. Né? Questão para reflexão: pregando o Evangelho, não nos esqueçamos que a mensagem do mesmo só será completa se trouxer a antiga e a nova aliança, a lei e a graça. Né? Não queira falar apenas do amor de Deus para as pessoas, se você não falar para elas da justiça de Deus, da santidade de Deus. Não queira falar da nova aliança para as pessoas, se você não disser para elas que a antiga aliança exigia o derramamento de sangue para a remissão de pecados. E que a nova aliança concretiza, completa, ela realiza a antiga aliança. Uma sem a outra é falha. As duas caminham juntas. Ok? Que Deus nos abençoe e complete o ensino em nosso coração.